Boa tarde a todos vocês. Então, gostaram do último vídeo sobre as casas que existiam no terreno do frigorífico vacariense? Eram muito interessantes, né? Havia uma infraestrutura no frigorífico muito importante para que ele tivesse um bom funcionamento. Havia inclusive na parte frontal do Friva, na BR-116, um pequeno posto de gasolina para abastecer os caminhões do Friva, que escoavam a sua produção. As casas que eu comentei eram década de 70, onde foi confirmado o dado pela senhora Vera Bart dos Santos, esposa do senhor Armito Pereira dos Santos. Ela vive em Porto Alegre, está acompanhando os vídeos no YouTube e ela confirmou o dado. Então, a casa foi construída em 1975. Então, o nosso chute não foi tão mal assim, né? Estamos 76, 77 e ela confirmou que foi construída em 1975, que era uma casa muito boa, muito bonita e foi uma época muito feliz de sua vida. Então, nós gostaríamos de agradecer, fazer alguns agradecimentos, né? Que até o momento não fizemos. Gostaríamos de agradecer especialmente a dona Vera Bart dos Santos. Ela é uma dos sujeitos da história, uma pessoa que não está aparecendo, né, na história, porque ela foi contada numa maioria por entrevistados masculinos e que se detiveram nos pormenores da criação do frigorífico e do desenvolvimento dessa atividade. E assim, não temos ainda uma visão feminina sobre o objeto de estudos. Mas a ideia é ainda fazer uma entrevista com a dona Vera. Vamos ver se ela vai nos proporcionar esse momento de alegria, de poder compartilhar a visão dela e de suas filhas sobre esse objeto de estudos. Seria muito interessante e muito bem-vinda esse depoimento que pudesse existir. Muito bem. Estão vendo que eu estou vestida de vermelho e azul, né? Então, eu gostaria de dizer que as cores que estou usando para a apresentação dos vídeos, a saga do frigorífico vacariense, é vermelho, azul e branco, porque eram as cores do frigorífico. Então, não é em provocação a nenhum partido e a nenhuma ideologia política. Não é apologia ao comunismo, não é apologia à esquerda ou à direita, são apenas as cores que o frigorífico utilizava. O seu símbolo será apresentado logo após os 2 vídeos que haverão sobre os modelos econômicos e como funcionavam, porque um dos nossos objetivos é mostrar o lado da política pública, né, para que se traga fatos positivos para a sociedade como um todo. Então, 2 capítulos nós estamos direcionando, 2 vídeos, na verdade, são subcapítulos da série A Saga do Frigorífico, que é o capítulo 2 do canal YouTube História Legal. Então, serão 2 vídeos onde nos dedicaremos a explicar os modelos econômicos, as políticas públicas que devem existir para que a economia do país, do município, do estado ou do país, se movimente.
então haverá depois desses 2 vídeos, um vídeo especificamente sobre a marca do Friva, o logotipo do Friva. Porque a logo, vocês sabem, né, quem é interessado em marketing, quem trabalha com marketing e quem trabalha em empresas, sabe o quanto a logomarca é importante para a empresa. Então, o logotipo do Friva será o 3º vídeo dessa nossa série. E por isso, então, estou usando aqui as cores azul, vermelho e branco nos slides e também na vestimenta, porque são as cores que o frigorífico Vacariense utilizava. O vermelho, claro, para representar a carne, que é vermelha, né? E depois nós veremos, então, como era o símbolo e o que ele significava. Então, eu gostaria que vocês continuassem, né, a prestigiar os nossos vídeos do canal História Legal, um canal que está comprometido com a verdade, do regional para o universal. Do regional para o universal. Olha aqui, que nós temos aqui um globo, né? Que inclusive foi um presente da minha filha Marina de Almeida Nery, que já me deu há muitos anos esse globo, porque ela sabe que eu sou apaixonada, né? Por tudo que é de história e geografia, né? E o globo, na verdade, era até assim um objeto assim que eu gostaria de adquirir, e ela me deu de presente de aniversário, já há alguns anos. Então, sempre será o meu fiel companheiro aqui para mostrar para vocês o que nós estamos tratando, né? Nós estamos tratando do frigorífico que ficava aqui no sul, né, do Brasil. Olhem bem, olha o sul do Brasil onde fica em relação ao mundo, né? Então vejam que aqui do sul do Brasil nós exportávamos para o mercado comum europeu, aqui em cima, ó. Então, olha só, nós estamos lá no outro lado, exportando aqui para o mercado comum europeu. E também, né, mais a oriente, aqui, mais ou menos aqui para o Estado de Israel, inclusive Iraque, né, que é um dos países orientais que compravam do Friva. Nos últimos anos, o Friva estava negociando para exportar para a Rússia. Olhem bem, Rússia, aqui em cima, né? Então, nós estávamos, as pessoas, né, estavam, da parte comercial do Friva, estavam pretendendo exportar para a Rússia. Mas, infelizmente, isso tudo mudou com o governo Fernando Collor de Mello, quando houve a globalização. E houve, assim, uma avalanche de carne congelada francesa, que modificou todo o mercado brasileiro da carne. E não foi só o frigorífico Vacariense quem veio a falir. Todos os frigoríficos do estado do Rio Grande do Sul vieram a falir na época. Então acompanhem essa instigante história, observem os modelos econômicos, porque a ideia do nosso canal é fazer com que a nossa mentalidade se expanda e que os nossos olhares sobre a economia e política brasileira e, quiçá, mundial, que ela tenha um olhar expandido, como diz Ivan Gaskell, né? Um olhar expandido sobre a história, né? Que nós venhamos a refletir se esse modelo econômico atual, ou seja, capitalismo neoliberal, se ele é adequado às atuais condições planetárias, né? Num planeta que está totalmente interligado por cabos de fibra óptica abaixo dos nossos oceanos e por satélites da Starlink acima do espaço aéreo, né?
monitorando todo o nosso planeta. Será que esse modelo econômico que foi criado no final do século XVIII, início do XIX, ainda é viável para o século XXI? Então, são essas questões que nós queremos mostrar com esse objeto de estudos, que foi criado no final da década de 60, que conseguiu persistir até o final da década de 90, o ano do fechamento é 1997, 3 anos antes de terminar a década de 90, e houve toda uma mudança, né, global que adotou o sistema neoliberal. Com o governo Fernando Collor de Mello, são baixadas as fronteiras dos impostos sobre exportação. Baixando a fronteira, ou seja, reduzindo os impostos para exportação e importação para o comércio exterior, há uma avalanche de produtos que adentram no país. Claro que abre caminhos para exportação, mas o frigorífico estava plenamente organizado para servir principalmente o mercado interno, através da Cobal, que tinha muitas exigências. E de repente é quebrado esse sistema. O sistema keynesiano no mundo todo, o sistema keynesiano é quebrado. E entra o neoliberalismo, o capitalismo neoliberal, o mais radical de todos. Então, o que é o keynesianismo? O keynesianismo é aquele que admite a intervenção estatal. O Estado tem obrigação de, através de uma arrecadação mais robusta, devolver, não é de desviar, como acontece no Brasil em séculos de história. O Estado arrecada, mas o Estado devolve saúde de qualidade, educação de qualidade, segurança de qualidade e provém a soberania no país, não deixando que outros venham a invadir o país, se adonem do país. Isso é o sistema keynesiano. Intervenção estatal, alta arrecadação de impostos, mas há contrapartida em benefícios para a população, criação de empregos, investimento em empresas, em pequenas empresas, em microempresas, né? Assim como há arrecadação, há a devolução em qualidade de vida, tá? Não estamos falando aqui nessa saga, nós não estamos falando em comunismo, nós estamos falando em capitalismo, tá? Não é comunismo, é capitalismo. Modelo keynesiano, John Maynard Keynes, britânico, criou o modelo keynesiano na época do craque da Bolsa nos Estados Unidos. 1929 tem o craque da Bolsa. Logo em seguida, Keynes então se debruça sobre a economia e cria um modelo keynesiano para recuperar a Europa do craque da Bolsa nos Estados Unidos, que atinge o planeta todo. Então, há uma recessão muito grande no planeta com o craque da Bolsa nos Estados Unidos, em 1929. Keynes cria esse modelo, que continua sendo aplicado pós-Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque a Segunda Guerra Mundial deixou os países europeus numa tremenda recessão. Havia uma destruição muito grande no continente devido à guerra. Houveram muitos embates e a economia, com certeza, foi atingida. Então,
esse modelo keynesiano continuou e mais forte nos países europeus e inclusive se expandiu aqui para a América. A América Latina criou a CEPAL, depois nós vamos ver a história da CEPAL, que é uma comissão dos estados americanos, né? Que vai reorganizar a economia desse continente aqui e que traz o nacional desenvolvimentismo para o Brasil através de Celso Furtado, que é um economista que se debruça sobre o modelo keynesiano e faz, né, um modelo especialmente para o Brasil, que é aplicado na época da ditadura militar, que terá algumas coisas muito positivas e terá também algumas coisas negativas, como em tudo na vida. Nada são flores, né? Nós sempre temos as coisas boas e as coisas más. Sempre vai existir isso. Sempre vai existir o lado positivo e o lado negativo, né? Pois bem, esse nacional desenvolvimentismo, ele vai seguir até 1985, um pouco adiante, né? Porque 85 está sendo feita a abertura política, o Brasil está voltando a ser democrático, mas então somente no governo Fernando Collor é que vai então realmente cair por terra esse modelo nacional desenvolvimentista e será adotado o neoliberalismo, reduzindo as taxas alfandegárias para exportação e importação, né? Com o objetivo de entrar na globalização, com o objetivo de que o país participe desse movimento imenso que está atingindo o planeta todo naquela época, que é a globalização, que é o momento que nós estamos vivendo ainda, é o momento da história presente, certo? Então eu gostaria de que vocês não perdessem nenhum capítulo da saga do frigorífico Vacariense. Ele traz várias reflexões e o objetivo é esclarecer um pouco mais sobre a política, sobre os modelos econômicos e fazer uma reflexão. Será que esse modelo global está realmente condizendo com as nossas necessidades de cidadãos do mundo? Será que esse modelo ele está administrando de forma positiva o planeta? Faço esse questionamento para vocês. Nós estamos no momento que o planeta está praticamente destruído. São guerras causando poluição no ar e destruição na terra, poluindo águas. Existe sim a participação da guerra com a destruição do meio ambiente. É uma destruição imensa que a guerra traz para a cadeia alimentar, para o ecossistema, para o meio ambiente. Então, essa guerra na Turquia, né? Vamos localizar aqui Rússia, né? Aliás, na Ucrânia. Ucrânia e Rússia, né? Ucrânia fica aqui em cima, ó, do ladinho da Rússia. Por que a Ucrânia está sendo invadida? Ah, porque saiu um míssil daqui para lá, de lá para cá. Não, é porque a Ucrânia é considerado o território mais fértil dessa região toda aqui. A Ucrânia é considerado um território muito fértil. E desde que mundo é mundo, o ser humano está atrás das terras férteis. Está sempre embatendo atrás de território fértil, porque há alimentos, água e alimentos.
Agora eu digo para vocês, do jeito que está a Ucrânia aqui, que agora sofreu ainda por cima um terremoto de grandes proporções, sofrendo uma guerra e um terremoto de grandes proporções. Essa terra aqui está sendo sacrificada, né? Essa terra aqui está sendo sacrificada. Ela terá muitos efeitos negativos sobre ela. Então, se é um território fértil, nós estamos lá poluindo, com guerra. E em vez de auxiliar as pessoas, resgatar essas pessoas, limpar esses detritos da terra, do ar e da água. Os 3 elementos aí básicos para o ser humano. Terra, água, ar. Né? Então nós estamos destruindo um pedaço de terra fértil no planeta com essa guerra. Vamos parar para pensar. Vamos parar para pensar. Então, esse canal YouTube História Legal está comprometido com a verdade, mas não somos donos da verdade. Mas queremos trazer as reflexões através de um objeto de estudos, como uma grande empresa exportadora de carne bovina, da década de 70 ao final da década de 90, estamos aí trazendo para vocês a reflexão. Fica a reflexão. Fica meu agradecimento a todas as instâncias que trouxeram para nós. Vamos até usar o livro aqui, ler os agradecimentos, porque são várias pessoas que auxiliaram a essa história existir. Então, agradeço a imensa colaboração da família, em especial naquela época que eu imprimi o livro, eu ainda era casada, então agradeço, né, naquela época, ao meu ex-companheiro atualmente, e meu companheiro naquela época, Nelton Juarez Fernandes Neri, já que quando eu construí essa história, ele participava da minha vida junto com a minha filha Marina de Almeida Neri. Muitas vezes me ausentei, né, da família para poder me dedicar a essa história que hoje eu compartilho com Vacaria, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil, quiçá o mundo. Então, meu especial agradecimento àquele companheiro que me fez companhia naquelas horas bem difíceis, porque é muito difícil escrever uma história de verdade, verdadeira, né, bem embasada. A minha filha maravilhosa, pelo apoio e compreensão imensuráveis nos 3 anos em que desenvolvi a pesquisa e muitas vezes os deixei em segundo plano. As amigas de mestrado, Marilei Veronese, hoje atualmente mora em Roraima, se dedica lá ao ensino universitário. Muitas saudades dessa amiga, momentos maravilhosos, né? Viajando de ônibus urbano por Passo Fundo, indo para a universidade, saindo tarde da noite de lá. Muito obrigada à companhia da Marilei Veronese e da Valdirene Chitolina, minha querida amiga, que esse ano de 2022 ela conquistou o doutorado em História. Parabéns a Valdirene e muito obrigada por todo o companheirismo durante o mestrado em História na Universidade de Passo Fundo. Cassiana Ferronato, Cristiane Miglioranza, as companheiras do cafezinho com o professor Haroldo Loguércio de Carvalho, né? Então, na universidade nós tínhamos ali um momentinho do café da manhã, depois que a gente tinha ali umas 2 horas de aula, nós íamos ao café e ali a gente discorria, né, sobre vários temas que envolviam o mestrado e essas queridas amigas estavam lá. Um abraço para Cassiana Ferronato e Cristiane Miglioranza, por partilharmos tantas dúvidas, momentos de angústias, satisfações e alegrias.
à Universidade de Passo Fundo pela oportunidade ímpar de desenvolver esta pesquisa devidamente orientada, ao professor Dr. João Carlos Tedesco pela sua disponibilidade e profissionalismo, ao professor Haroldo Loguercio de Carvalho por desempenhar tão bem seu papel de advogado do diabo. Se estiver me escutando aí em Natal, né, que ele mora lá atualmente, se dedicou muitos anos à Universidade Federal, agora acredito que está aposentado, né? Ele teceu críticas construtivas, qualificando ainda mais nosso trabalho. Um alô aí para o professor Loguercio. Ao senhor Luiz Walter Cairon, síndico da Massa Falida Frigorífico Vacarense S.A., por disponibilizar toda a documentação da empresa. Ao senhor Ivani Costa, funcionário da empresa, que nos auxiliou na localização da documentação. Seu Ivani Costa é o pai da professora Pituca de balé, né? Que também é uma história que nós pretendemos contar, a história do balé da Pituca aqui em Vacaria, que é muito linda essa história, e tem uns 40 anos de história do balé, cuja minha filha Marina, inclusive, participou aí uns 10 anos dessa atividade aí, estudando com a Pituca o balé, né? A primeira vara do Fórum de Vacaria por permitir vistas ao processo falencial do frigorífico. A inspeção veterinária de Vacaria por permitir pesquisar em seus arquivos. Também pesquisamos, né, na inspeção veterinária para colher os dados estatísticos sobre a criação de gado na época. Essas estatísticas logo trarei para vocês um vídeo sobre as estatísticas da produção bovina, da influência do frigorífico na região para o aumento dessa produção e também para a decadência dela por ocasião de sua falência. As pessoas que colaboraram fornecendo seus depoimentos, em especial ao senhor Armito Pereira dos Santos, por ter nos transferido o direito de compartilhar de suas memórias, corroborando para o entendimento de uma época. Sim, se o senhor Armito não tivesse permitido, não tivesse autorizado essa pesquisa, ela não estaria sendo agora compartilhada com vocês e o mundo. Ao professor Arthur Blasio Rambo, por encaminhar o acervo histórico do FRIVA, Arquivo Histórico da Universidade Vale do Rio dos Sinos, evitando que fosse incinerada, e a essa universidade por acolher tão grande número de documentos com profissionalismo. Então, na época, os documentos, as 1.800 caixas do frigorífico vacariense estavam para serem incineradas por falta de lugar onde guardá-las, né? Onde preservá-las e onde colocá-las à disposição para estudiosos. E então o local que nós encontramos foi a Universidade do Vale do Rio dos Sinos, onde na verdade essa pesquisa iniciou. Já conto para vocês como é que ela iniciou. Em especial, a professora de mestrado em História da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, doutora Heloísa Joquimins Weichel, pela troca de ideias impagáveis e por ensinar-me o caminho das pedras. A primeira orientadora que eu tive no pré-projeto de pesquisa foi a professora doutora Heloísa Joquimins Weichel, da Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Bom, onde nasceu esse projeto da pesquisa? O projeto da pesquisa nasceu na cadeira que eu fazia no mestrado na Unicinos, onde eu iniciei como aluna ouvinte, né? Ainda não fazia parte oficial. E essa cadeira, o professor Arthur Blasio Rambo, ele era um professor dessa cadeira de imigração, eram movimentos imigratórios. Ele e um outro colega dele, que agora faz tanto tempo, acredito que o sobrenome dele seja Schmidt. Depois, num próximo vídeo, eu posso, inclusive, colocar
o nome completo dele, porque foi com ele que começou essa discussão, o que eu iria pesquisar se eu entrasse para o mestrado oficialmente, o que eu iria pesquisar. E esse professor, que agora infelizmente não estou recordando todo o nome dele, isso é um lapso, né, da minha memória aqui, mas eu devo muito a ele. E depois eu vou trazer o nome completo dele para vocês. Ele disse para mim assim, é aí que vai nascer essa ideia dessa pesquisa. Ele disse, lá na região onde você mora, não tem um moinho antigo, desativado que você possa estudar? E aí eu ia de ônibus para Unicinos, né, as cadeiras que eu fazia 2 cadeiras, na verdade. História das Mulheres, com a Beatriz, ela já é falecida, inclusive. 2 professoras, uma era a Heloísa, mas não a Joquins, a Heloísa Capovilla, e a outra era a Beatriz. Eu tenho uma memória curta para nomes. Poderíamos depois recuperar o nome da professora. Mas fazia História das Mulheres, na Unicinos, como aluna ouvinte, e Movimentos Imigratórios. Muito bem. O professor Schmidt, vamos apelidar ele de Schmidt, por enquanto, ele perguntou se não havia um moinho desativado em Vacaria para que eu pudesse estudar. E eu vim de ônibus, que eu ia de ônibus, né? No domingo à noite, tinha aula na segunda-feira o dia todo, voltava na segunda-feira à noite para Vacaria. E a minha filha pequena, e eu ia então no domingo à noite para São Leopoldo, na Unicinos, onde eu tinha aula segunda-feira o dia todo, e vinha à noite embora, retornava para Vacaria. Muito bem. Eu vim no ônibus pensando naquilo que o professor Schmidt falou. Tá, moinho desativado em Vacaria não tem, porque não é uma região assim histórica de moinhos, né, como outras cidades do Rio Grande do Sul e do Brasil, né? Mas eu vim pensando e me lembrei do frigorífico que tinha falido, do frigorífico que estava há muitos anos fechado e que as pessoas estavam lutando para abrir esse frigorífico. Havia toda uma polêmica em torno desse frigorífico. Então foi aí que eu tive essa ideia de pesquisar esse frigorífico. E aí o professor Schmidt disse, bom, esse tema não sou eu que trato, você vai ter que falar com a professora Heloísa Joquimins Reit, porque é ela quem dá conta da história econômica na Unicinos. Então você vai procurá-la, ela vai te orientar para fazer um pré-projeto, para depois você participar da seleção para o mestrado, né, para você oficializar esse mestrado. Então foi isso que eu fiz, eu procurei a professora Heloísa Joquimins Reit e ela começou a me orientar para o pré-projeto. No que se transformou nisso, né? Porque depois eu acabei vindo para Passo Fundo, para a Universidade de Passo Fundo, continuar o mestrado, e foi ali que desenvolvi toda a pesquisa, orientada pelo professor doutor, pós-doutor João Carlos Tedesco. Por quê? Porque Passo Fundo é um caminho mais viável, né? Para mim que tinha uma menina pequena, né? E eu trabalhava 20 horas no estado como professora de história para ensino fundamental, séries finais e ensino médio. E para conciliar então o mestrado, a aula e mais a cuidar também da minha filha, dar atenção para minha filha e para o meu companheiro na época, eu achei melhor vir para Passo Fundo. E realmente me organizei muito bem, e ali as aulas no mestrado era a cada 15 dias, dava um espaço maior, eu ficava menos tempo fora de casa,
e assim foi conciliado muito bem. Foi conciliado muito bem o trabalho. Então, esse é o nascimento do projeto Frigorífico Vacariense. Pesquisa o Frigorífico Vacariense nos Campos de Cima da Serra e o Milagre Brasileiro, 1964-1997. Continuem assistindo, então, esse é o primeiro vídeo sobre os modelos econômicos. Haverá mais um para aprofundarmos um pouquinho mais, entender um pouco mais o modelo econômico vigente naquela época. Muito obrigada a vocês. Não esqueçam de curtir o meu canal, de se inscrever, de ativar o sininho para as notificações. Se inscrevendo no meu canal e ativando o sininho, você sempre recebe no conforto do seu celular as notificações cada vez que eu lanço um vídeo. E aí, ao passo assim de um cliquezinho, né? Um cliquezinho, você consegue assistir os novos vídeos sobre a saga do frigorífico vacariense nos Campos de Cima da Serra e o Milagre Brasileiro. Primeira parte. O modelo econômico keynesiano e o nacional desenvolvimentismo. Então, com esse capítulo, o objetivo é apresentar alguns teóricos acerca da economia, os teóricos que construíram o capitalismo nos seus diversos modelos. Nós não temos só um modelo de capitalismo. Então, nós vamos apresentar os principais teóricos e vamos também apresentar a definição de 4 modelos do capitalismo. Então, teóricos da economia: David Ricardo, 1772-1823, Karl Heinrich Marx, 1818-1883. John Maynard Keynes, 1883-1946, Celso Furtado, 1920-2004. Princípios de Economia Política e Tributação é a obra de David Ricardo. Quem foi David Ricardo? David Ricardo foi, ao lado de Adam Smith, o principal representante da escola clássica de economia política. É difícil exagerar sua importância para a economia política odierna. Basta dizer que os adeptos das duas principais escolas atuais de pensamento econômico, a marxista e a marginalista keynesiana, se consideram herdeiros da tradição ricardiana. Quase não há problema teórico atualmente debatido pelos economistas, como o da teoria do valor, da repartição da renda, do comércio internacional, do sistema monetário, que não tenha como ponto de partida as formulações expostas no começo do século passado por David Ricardo. Há algumas décadas ainda era possível a um autor marginalista escrever, como expressão do pensamento econômico corrente, os princípios de Ricardo há muito tempo são obsoletos. Fogarty, 1957. Poucos anos depois, no entanto, Piero Sraffa produziu uma crítica do marginalismo, precisamente retomando a problemática ricardiana do valor, a famosa controvérsia de Cambridge britânica versus Cambridge norte-americana, sobre o conceito de capital, desencadeada pela análise de Ricardo feita por Safra e incluída no volume Introdução às Obras e Correspondência de David Ricardo. Voltou a colocar na ordem do dia as teses deste autor britânico, já falecido há mais de um século e meio, como se explica que as ideias de um dos fundadores da economia política
ainda sejam objeto de controvérsia, depois de tantos anos de aparente progresso da ciência. Obviamente, a razão não se encontra apenas na genialidade de Ricardo, mas também no caráter da economia enquanto ciência. A economia política é uma ciência social, embora os currículos universitários não a tratem como tal. Se originou e desenvolveu, tendo por objeto sociedades de classe em que se contrapõem não somente os interesses econômicos das diferentes classes, mas também, e sobretudo, o modo de cada uma encarar a própria realidade social e econômica. Então, David Ricardo nasceu em Londres em 18 de abril de 1772, filho de um negociante holandês de religião judaica. Ricardo era sefaradita, isto é, descendente de judeus portugueses, expulsos da Península Ibérica no fim do século XV, e que puderam se fixar na Holanda, de onde o seu pai migrou para a Inglaterra. Tornou-se operador da Bolsa de Valores de Londres e prosperou. Tratou de preparar o filho para exercer a mesma atividade, familiarizando David com o mundo das finanças desde cedo. Este, porém, casou-se aos 21 anos com uma jovem Quaker, o que o fez abandonar a religião judaica e separar-se do pai. Passou a operar na Bolsa de Valores por conta própria e o fez com tanto êxito que adquiriu grande fortuna antes de completar 30 anos. David Ricardo mostrou, portanto, possuir tanto conhecimento prático da vida econômica capitalista antes mesmo de tentar dominá-la no plano teórico. Muito bem, então esse é um dos teóricos do capitalismo, né? Um dos fundadores do capitalismo, né? Nós temos o Adam Smith, né? Que é o precursor, que depois, posteriormente, nós vamos, na definição do capitalismo, do liberalismo econômico, nós vamos citar o Adam Smith e o David Ricardo, né? Então esses são os primeiros, né, os precursores do capitalismo. Karl Marx. Então esse personagem é um personagem assim, carregado de preconceito atualmente, né? Todos atribuem o comunismo, o socialismo ao Karl Marx. Na real, o livro O Capital tem uma importância muito grande, porque ele não é um mero promotor do comunismo. Na verdade, essa obra econômica, política e de sociologia, O Capital, também é obra de historiografia. A tese de que o modo de produção capitalista tem existência histórica, de que nasceu de determinadas condições criadas pelo desenvolvimento social e de que criará ele próprio as condições para o seu desaparecimento e substituição por um novo modelo de produção. Então, na verdade, Marx estuda profundamente o sistema capitalista nessa obra. E essa obra que ele levou muitos anos para editá-la, ele faz um trabalho de economia política, de sociologia, de historiografia, é de uma importância gigantesca para entendermos a sociedade capitalista na qual vivemos. Então, essa obra trata-se de historiografia econômica, que abrange exposições eruditas sobre o desenvolvimento das forças produtivas, estudos especializados sobre questões de tecnologia, pesquisas inovadoras sobre o comércio, o crédito, as formas de propriedade territorial e a gênese da renda da terra, e com destaque particular sobre a formação da moderna classe operária, mas em relação mesmo com a história econômica. Temos outro sim, a história das instituições políticas,
a evolução das normas jurídicas, veja-se o estudo pioneiro sobre a legislação trabalhista, a história das relações internacionais. Então, é uma obra que, para entendermos a sociedade atual, ela é de suma importância. E as pessoas ficam atribuindo ao Karl Marx o comunismo da Rússia, o comunismo de Cuba, o comunismo da China, quando, na verdade, ele fez um estudo sobre o capitalismo, né? E ao estudar o capitalismo, ele observou que o capitalismo não é um sistema adequado para a qualidade de vida dos seres humanos. O capitalismo, ele busca o lucro, ponto. Ponto. Aí ele busca o lucro. O objetivo do capitalismo é o lucro, ponto. Não é a qualidade de vida. Tá? E isso não querendo defender modelo A, modelo B, modelo C. Não cabe a mim, por exemplo, construir um novo modelo. Eu sou apenas uma historiadora, uma humilde historiadora, né? E cabe aos economistas construir um novo modelo que se adapte à atual sociedade. Nós estamos em um mundo globalizado, totalmente interligado por internet, por cabos de fibra óptica que perpassam no fundo dos oceanos, né, e por satélites, né, que circulam no nosso espaço, acima do espaço aéreo, né, mas que interliga todo o planeta em termos de comunicação. E isso tudo modificou muito, principalmente o comportamento humano. Então, claro que nós seres humanos, sempre temos que questionar o sistema em que vivemos e buscar novas alternativas que tragam qualidade de vida. Já mencionei que sou apartidária, não tenho partido, não me considero nem de esquerda nem de direita, me considero uma pessoa em construção, porque não vejo que esses dois sistemas, ou o comunista, que existiu na Rússia, na China, em Cuba, né, que foram ditaduras, não foram um comunismo puro, né, um comunismo puro, por exemplo, imaginado, né, pelos filósofos, né, ou mesmo por Jesus Cristo, que foi um praticante do comunismo, porque comunismo é dividir tudo entre todos. E o único personagem que eu conheço que dividiu, fez o milagre dos pães, fez o milagre do vinho e dividiu entre todas as pessoas que estavam presentes, o único personagem, para mim, foi Jesus Cristo. O único. E foi crucificado. E foi morto e crucificado. Então, eu, uma humilde professora, não cabe a mim dar a solução para a humanidade, esse ou aquele modelo. Não cabe a mim. Como historiadora, cabe a mim estudar, mostrar os fatos, é o que estou fazendo, mostrando os fatos, com base em documentos, em bibliografia real, bibliografia de grandes estudiosos, bibliografia de pessoas que realmente estudaram, né? Não é fake news, não são coisas imaginárias, são coisas racionais, né? São estudos que foram feitos por essas pessoas que nos trouxeram até aqui. Agora, daqui para frente, penso que deve ser construído um novo modelo. Como é afirmado aqui, a tese de que o modo de produção capitalista tem existência histórica, de que nasceu de determinadas condições criadas pelo desenvolvimento social e de que criará ele próprio, o sistema capitalista, as condições para o seu desaparecimento e substituição por um novo modo de produção. Então, o sistema capitalista é um modo de produção. Já existiu o modo de produção escravista.
Já existiu. Já existiu o modo de produção feudalismo e foi substituído pelo capitalismo. E nós estamos vendo, sofrendo na pele no dia a dia, que nós estamos vendo que o capitalismo está fadado a morrer, sim, porque a sociedade mudou, porque o espaço terrestre mudou, porque as condições ambientais mudaram, porque muitas coisas mudaram. Então, provavelmente, outros economistas, que não esses clássicos que eu vos apresento, irão construir um novo modelo, provavelmente um modelo que torne mais sustentável a vida no planeta Terra, que regenere esse planeta. Essa vai ser a função do novo modelo, regenerar as condições do planeta, tornar o desenvolvimento sustentável, ou seja, que esse desenvolvimento não continue destruindo o planeta como o sistema capitalista o fez, como o sistema escravista o fez, como o sistema feudal o fez. Todos os sistemas que utilizamos até agora contribuíram para destruir o planeta. Agora nós precisamos de um modelo que regenere esse planeta em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Na minha interpretação, não vejo que esses modelos que aí estão sejam possíveis. Penso que tem que surgir um novo modelo. Essa é a minha humilde opinião, num país democrático, tá? Muito bem. Então, nas palavras de Jacob Gorender, de Salvador, nasceu em 1923, ele é um estudioso do marxismo, principalmente seus aspectos de filosofia e teoria econômica, historiador da economia brasileira, é autor dos livros O Escravismo Colonial, A Burguesia Brasileira. Entre artigos e ensaios em revistas e coletâneas, escreveu o conceito de modo de produção e a pesquisa histórica, gênese e desenvolvimento do capitalismo no campo brasileiro. Enfim, né, é um estudioso. Nas palavras dele, em 1867 vinha à luz na Alemanha a primeira parte de uma obra intitulada O Capital. Karl Marx, o autor, viveu então um momento de plena euforia, rara em sua atribulada existência. Durante quase 20 anos penara duramente a fim de chegar a este momento, o de apresentar ao público, conquanto de maneira ainda parcial, o resultado de suas investigações no campo da economia política. Não se tratava, contudo, de autor estreante. À beira dos 50 anos já imprimira o nome no frontispício de livros suficientes para lhe assegurar destacado lugar na história do pensamento. Àquela altura, sua produção intelectual abrangia trabalhos de filosofia, teoria social, historiografia e também economia política. Quem já publicara Miséria da Filosofia, Manifesto do Partido Comunista, A Luta de Classes em França, o 18 Brumário de Luiz Bonaparte e Para a Crítica da Economia Política, podia avaliar com justificada sobranceria o próprio currículo. No entanto, Marx afirmava que até então apenas escrevera bagatelas. Sentia-se, por isso, autor estreante e demais aliviado de um fardo que lhe vinha exaurindo as forças. Também os amigos e companheiros, sobretudo Engels, exultavam com a publicação, pois se satisfazia com a expectativa tantas vezes adiada. Na verdade, pouquíssimos livros desta envergadura nasceram em condições tão difíceis. Então, esse é o grande estudioso do capitalismo, Karl Marx. Apresento a vocês. Teoria Geral do Emprego, do Juro e do Dinheiro, Inflação e Deflação, John Maynard Keynes. Nas palavras de Adroaldo Moura da Silva, que é do Amazonas, 1941, bacharel em Economia pela Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo, que obteve os graus de mestre, doutor, PhD em Economia pela Universidade de Chicago, Estados Unidos da América, com a tese sobre inflação na América Latina,
Adroaldo Moura se referiu a John Maynard Keynes como sendo natural de Cambridge em julho de 1883 e faleceu em Sussex em abril de 1946. Sua vida é marcada por desempenho excepcional em inúmeras áreas da atividade humana. Homem de negócios e diretor de companhia de seguros e investimentos, com o que terminou por acumular expressiva riqueza pessoal. Funcionário público por 2 anos a partir de 1906, assessor influente do Tesouro Britânico e finalmente diretor do Banco da Inglaterra, o Banco Central Inglês, a partir de 1942, protetor das artes, produtor teatral, editor e colecionador de livros raros, articulista da imprensa diária e coproprietário de um semanário londrino, através do qual participou da campanha política de 1929 em defesa do Partido Liberal, com o qual manteve permanente associação informal ao longo de sua vida. Professor de economia e administrador na Universidade de Cambridge. Contudo, acima e além de tudo, Keynes foi economista e autor de uma fecunda e provavelmente a mais influente obra em teoria econômica no século XX, onde merece destaque a Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, ora publicada pela Abril Cultural. Então, com base também na coleção dos economistas, é que estamos falando aqui sobre John Maynard Keynes. Keynes, desde cedo, desfrutou da melhor educação formal e informal que a Inglaterra vitoriana oferecia às suas mais ilustres famílias. Educou-se em Cambridge, cidade onde sua mãe Florence exerceu inúmeros cargos públicos, inclusive o de prefeito, e na universidade onde seu pai, John Neville, destacou-se como professor e administrador. Ao longo de sua educação, Keynes dedicou-se ao estudo da matemática, filosofia e humanidades. A economia só se voltaria após a conclusão do ensino formal. Sua atuação mais destacada enquanto estudante ocorre por conta da sua participação em debates e atividades políticas não partidárias e particularmente numa sociedade secreta fundada em 1820, os Apóstolos, que então reunia um amplo grupo de futuras personalidades, exemplo de Bertrand Russell, Desmond McCarthy, Lytton Strachey, Leonard Rhodes, Clive Bell e outros. Ou então, John Maynard Keynes é responsável pela criação do modelo keynesiano, que foi criado pensando em resolver o problema que se criou com a queda da Bolsa de Valores de Nova York em 1929, o craque da Bolsa. Então houve com o craque da Bolsa nos Estados Unidos, houve assim uma crise internacional, E John Maynard Keynes, que era britânico e muito estudioso, fez um modelo onde previa a intervenção estatal. Através de políticas públicas, então, o Estado se envolvia na economia, procurando equilibrá-la. E esse modelo permaneceu por muitas décadas. Ele só vem a se romper com a volta do liberalismo econômico, que se transforma no neoliberalismo com a globalização. Teoria e Política do Desenvolvimento Econômico, Celso Furtado. Então, Celso Furtado é um economista brasileiro que, com base nas teorias de John Maynard Keynes, do modelo keynesiano, é um dos teóricos do nacional desenvolvimentismo. Também com base na coleção dos economistas da Abril Cultural, Celso Furtado
foi apresentado por José Sérgio Rocha de Castro Gonçalves. Nasceu no Rio de Janeiro em 1938, José Sérgio Rocha. Formado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo em 1961, cursou a Faculdade de Filosofia na mesma universidade. Pós-graduado pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo. Muito bem, então ele apresentou o Celso Furtado, comentando sobre o modelo construído por Celso Furtado, com os cuidados e rigores de um sistema lógico. Teve os seus méritos sempre reconhecidos e tornou-se frequentemente o ponto de referência para o desenvolvimento de estudos e teses de cientistas sociais de tendências variadas de pensamento. Entretanto, trata-se de um modelo que, ao estabelecer uma distinção rígida entre um setor agrário exportador tradicional e um setor industrial dinâmico, pretendendo-se que este último passasse a ser beneficiado até mesmo com a transferência de recursos para investimento, oriundos do primeiro setor, se afasta da história, isto é, desconsidera o próprio processo histórico de acumulação de capital e de formação de uma estrutura capitalista no Brasil, onde o setor agrário exportador não apenas demonstrou vitalidade, que lhe permitiu superar diversos momentos da crise, inclusive a de 1929, como ainda revelou-se suficientemente maleável para participar diretamente do setor industrial, desde logo fazendo com que uma nova ordem econômica estivesse comprometida com seus interesses. Na realidade, as relações entre o capital agrário exportador cafeeiro e a expansão do capital industrial não ocorreram historicamente num só sentido, mesmo porque um e outro setor experimentavam diversos momentos de expansão e de retração. Por tudo isso é que a formação de uma economia industrial no Brasil deu-se sob a forma de acomodamentos sucessivos, sem que em nenhum momento ocorresse um rompimento efetivo com as antigas estruturas. Daí o caráter dependente do setor, faltando-lhe condições para uma atuação dinamizadora maior, longe de poder criar as suas próprias condições de expansão e muito menos de modernizar todo o sistema, transmitindo a ele o seu dinamismo. O setor industrial continuou tendo o seu futuro dependente da possibilidade de novas soluções de acomodamento que se fizessem necessárias a partir de modificações que ocorressem no interior do sistema e nas suas relações internacionais. Essas modificações determinaram, de fato, novas soluções de acomodamento a partir dos anos 50, resultando no crescimento expressivo do setor industrial, que passou a ter aumento constante de sua participação na formação da renda interna, ao mesmo tempo que cresciam em importância os setores de bens de produção e de consumo durável. Ocorreu então e contemporaneamente o deslocamento das exportações como fonte principal de demanda para o crescimento. Furtado nasceu na Paraíba em 1920, pertencendo a uma família que muito frequentemente teve os seus homens ocupados no funcionalismo público. O fato de ser originário de um pequeno e pobre estado do Nordeste marcou-o profundamente, fazendo com que em toda a sua obra sejam constantes a acusação das profundas desigualdades regionais e a proposta de planos para a recuperação econômica da sua região. Quanto ao seu pai, era ele um funcionário público e também franco-maçom, possuindo uma considerável biblioteca onde Celso Furtado, desde a infância, aprendeu o amor pela leitura, começando a desenvolver seu interesse pela história e também pela literatura. Esse segundo entusiasmo terá sido responsável muito depois pela publicação de sua primeira obra aos 25 anos, um livro de contos, De Nápoles a Roma, Contos da Vida Expedicionária. Nas palavras de Kenneth Ewart Bowling, Economic Analysis.
A tarefa da análise econômica é apresentar ao homem o mais claramente possível os caminhos entre os quais escolher. As palavras de John Maynard Keynes: os dois principais defeitos do mundo econômico em que vivemos são a sua incapacidade para garantir o pleno emprego e a sua arbitrária e desigual distribuição da riqueza e dos rendimentos. Acredito que essa premissa do John Maynard Keynes ainda está muito presente em nossa sociedade atual, embora ele tenha falado há tanto tempo, né? Nós aqui no século XXI ainda estamos, né, obedecendo essa mesma premissa aqui. Né? Isso nos mostra que esse modelo econômico atual deve ser repensado, né? Tem que ser construído um novo modelo para a nossa sociedade, que é uma sociedade tão diferente da época em que John Maynard Keynes era um estudioso. Né? A nossa sociedade merece uma reflexão, né, muito importante de todos os economistas e a construção de um novo modelo que torne o planeta mais sustentável e que inclusive regenere o nosso planeta. E cabe então a nós definirmos o que é economia, né, para a gente saber do que está tratando. Porque se nós estamos falando de um objeto de estudos que é uma grande empresa, um grande complexo industrial, como um frigorífico exportador de carne bovina congelada para o mercado comum europeu, a partir da década de 70 até a década de 1990, o último abate foi em 1997, cabe a nós saber do que nós estamos falando. Nós estamos falando de um organismo social que tinha como objetivo produzir cortes de carne bovina congelada para o mercado interno e para o mercado externo também. Então, ele faz parte da economia. Nós estamos tratando de economia. O que é a economia? Em termos etimológicos, a palavra economia vem do grego oikos, casa, e nomos, norma, lei. Oikonomia, que significa administração da casa, pode também ser entendida como administração da coisa pública. Então, a economia, ela trata da administração da casa. Vamos colocar assim, ó, qual é a nossa casa? É o planeta Terra, né? Nós estamos vivendo de uma forma globalizada, interagindo interplanetariamente, né? Onde nós podemos produzir um produto, a sua marca é feita em um país, o produto é produzido em outro país, o marketing é feito em outro país e ele é comercializado por outros tantos diferentes países. Então, nós estamos vivendo uma economia globalizada. Então, essa economia globalizada significa que nós temos que administrar essa economia globalizada, né? Que é dentro do nosso planeta. Pode também ser entendida como administração da coisa pública. Sim, todos os países têm seus governos, né, e seu patrimônio público, né? Nós falamos aí no primeiro capítulo, foi sobre memória, história e patrimônio. O patrimônio que nós falamos ali, ele é público, com certeza. Então, cabe a nós administrá-lo. E esse patrimônio público é de todos nós. Então, nós não podemos querer depredar
o nosso patrimônio, em hipótese alguma, né? Nós podemos estar descontentes com qualquer coisa que seja, mas nós não podemos quebrar, estragar, vandalizar o nosso próprio patrimônio. Então a economia trata da administração, da coisa pública e da coisa privada também, né? Está lá na Constituição que nós vivemos sob um regime de economia privada, né? Então ninguém vai invadir a propriedade alheia, porque está na Constituição, isso é proibido. Então o que falta brasileiro é conhecer a sua própria Constituição, mas é tão baratinho, compre uma Constituição e leia a Constituição. Antes de ficar imaginando coisas que as pessoas vão invadir, se invadir é vandalismo. Só chamar a polícia que vai ter que retirar a pessoa do local. Se você pagou, né? Se você paga os seus impostos em dia, está com tudo em dia, a propriedade é sua, é propriedade privada, está lá na Constituição. Então a economia, ela trata da administração dos nossos bens, que podem ser nossos, privados, ou podem ser públicos, como as escolas e o seu mobiliário, as prefeituras e seu mobiliário, os museus municipais, estaduais, federais, as universidades estaduais, federais, os institutos federais, né? Então, são todos patrimônios públicos. A Câmara dos Vereadores, a Prefeitura, o Palácio do Governo, do Estado, no nosso caso aqui no Rio Grande do Sul, Piratini, né? Então, é a coisa pública, é nosso patrimônio. Nós temos que resguardá-lo e não deteriorá-lo, né? Então, cabe aqui, né, a gente deixar bem claro os conceitos, porque a ideia é essa. A ideia é definir as coisas para o maior número de pessoas possíveis, do que nós estamos tratando, né? E definir, dar mais conhecimento para as pessoas entenderem, né, qual o seu papel nisso tudo e procurar não fazer a coisa, extrapolar as coisas, né? E aqui nós temos os modelos de capitalismo. Aqui é um esquema que foi publicado em Porto Alegre, no jornal de Porto Alegre, um conteúdo exclusivo unificado para o vestibular de 2010, né, do professor Felipe, né? E faz muitos anos que eu tenho esse recorte de jornal, porque eu achei muito bom esse esquema feito pelo professor Felipe. Então eu não estou plagiando, estou apresentando um modelo que ele publicou no jornal. Uma professora recortou o jornal porque achou fantástico e usou com os seus alunos por muitos anos na sala de aula. Então, como o nosso canal não visa lucro, eu estou utilizando esse modelo para apresentar ao maior número de pessoas possíveis os tipos de capitalismo, para as pessoas entenderem do que elas estão falando, sobre o que elas estão falando. Porque muitas vezes as pessoas falam sobre aquilo que elas não têm um conhecimento, né? E aqui vocês estão tendo uma ideia do material que eu utilizei com os meus alunos. Que a escola não está tão atrasada assim como vocês imaginam, ela tem dificuldades financeiras, isso sim, pouco material, mas os professores saem à cata de material, né? E eu, quando constatei esse modelo aqui no jornal, eu pensei, não, eu vou me apropriar disso, porque vai ajudar muito aos meus alunos a entender
O que é o capitalismo liberal, por exemplo? Utilizado no início do capitalismo do século XVIII e nos anos dourados dos Estados Unidos, anos 20, formulado por Adam Smith, propunha a livre iniciativa, ou seja, laissez-faire, pressupondo que, ao aumento dos investimentos, cresce o número de empresas, de trabalhadores, de consumidores, trazendo o progresso. O Estado, posto isto, deve intervir minimamente na economia. Então, Adam Smith, ele fez as premissas do capitalismo liberal no século XVIII. Eu quero lembrar sempre vocês que nós estamos no século XXI, que o cenário mudou bastante, se modificou muito. Então, nós temos que pensar num novo modelo. Capitalismo monopolista, resultado da crise do capitalismo liberal no século XIX, não se caracteriza como uma teoria, mas um conjunto de práticas. Propunha a exportação de capitais para investimento em áreas periféricas do sistema capitalista, como a África e a Ásia Oriental. Assim, as grandes empresas multinacionais dominam o mercado em âmbito global. Então, aí nós estamos falando do capitalismo monopolista, onde existe a exportação de capitais para investimento em áreas periféricas do sistema capitalista, como, por exemplo, montar as fábricas na África, onde a mão de obra é mais barata, ou na Ásia, por exemplo, na China, onde tem uma população imensa, né, e onde a mão de obra é muito mais barata do que em outros lugares, né, e adquirir então o monopólio de um determinado produto. O capitalismo keynesiano, que nós associamos a John Maynard Keynes, é a revisão do capitalismo liberal elaborada pelo economista John Maynard Keynes no século XX. Propõe minimizar as crises internas do capitalismo, desde as quebras financeiras até as desigualdades sociais. Ele fala em quebra financeira, se referindo à quebra da Bolsa de Valores, em 1929. A partir de uma maior intervenção do Estado na economia, estímulo a pequenas empresas, promoção de empregos, oferecimento de serviços públicos, bem como uma alta taxa tributária. Então, essa alta taxa tributária seria para fornecer os serviços públicos, como saúde, educação, segurança. Saúde, educação, segurança. Está faltando alguma coisa aí, né? Segurança, saúde, educação, segurança. Bom, exemplos, né? Como, por exemplo, isso, né? Mas a gente sabe que tem outros serviços aí que podem entrar também, né, nesse rol aí de serviços públicos, né? Mas o que determina o keynesianismo é a intervenção estatal na economia. Eu não estou dizendo que isso tem que ser feito hoje, mas sobre esse sistema, sobre um sistema bem semelhante que se chamou no Brasil nacional desenvolvimentismo, que foi espelhado no keynesianismo, sob essa égide do capitalismo keynesiano, surgiu o frigorífico vacariense nos campos de cima da serra. Por quê? Porque houve políticas públicas implementadas pelo governo militar para a promoção da industrialização no Brasil. E esse frigorífico foi totalmente financiado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, BNDE. Na época era BNDE, atualmente é BNDES. Né? Foi modificado aí, colocado uma letrinha que significa social, né? Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social. Mas naquela época era BNDE. O frigorífico foi totalmente financiado pelo BNDE, mas o frigorífico não ficou devendo nenhum centavo para o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. Essa dívida foi totalmente paga. E não foi feito só um financiamento através do BNDE, foi feito mais que um.
e todos eles foram pagos. Capitalismo neoliberal, a retomada dos princípios liberais no final do século XX, baseado nas ideias de Milton Friedman. O neoliberalismo desfaz o keynesianismo, propondo uma minimização do Estado, relegando a políticas assistencialistas. A flexibilização de fronteiras e o livre mercado é característica marcante do neoliberalismo em tempos de globalização. O neoliberalismo nada mais é do que o retorno, né, do liberalismo econômico de Adam Smith, que foi renovado, né, por Milton Friedman, né? Mas é um retorno, né? Então eu quero sempre salientar que o capitalismo liberal ele surgiu no século XVIII. Nós estamos no século XXI. O cenário do século XVIII era a época da Revolução Industrial na Inglaterra. Estavam surgindo as indústrias, né? E atualmente o nosso contexto é totalmente diferente, muito diferente. Então caberia aos economistas atuais do mundo todo se debruçar sobre esses modelos existentes e fazer quem sabe, um híbrido, juntando um pouco de um, um pouco de outro, né? Eu nem mencionei comunismo aqui, porque as pessoas já vão achar que eu estou fazendo propaganda do comunismo, e não estou. Eu não sou nem comunista, nem capitalista, nem socialista, eu sou historiadora. Eu coloco os fatos e os conceitos aqui para vocês, através do estudo a um objeto de estudos que é uma empresa, uma grande empresa, que começou a ser construída em 1966, começou a bater em 1970, meados de 1970, e foi até 1997 abatendo, né? Supriu o mercado brasileiro de carne congelada, era distribuída através da Companhia Brasileira de Alimentos, Cobal, e também supriu o mercado europeu através das exportações que foram possíveis através de muitas negociações com o ministro da época, Delfim Neto, já que as exportações de carne principalmente eram bastante dificultadas. A política do governo militar era suprir o mercado interno, primeiramente, da carne bovina. E as exportações foi aberto um precedente e através de muita conversação, né, do presidente do sindicato da indústria da carne, que na época era o senhor Armito Pereira dos Santos, e dos empresários dos frigoríficos, né, que foram junto com ele a Brasília várias vezes negociar para que se abrisse, né, as exportações. Mas isso então é uma outra história que nós contaremos também no próximo capítulo. Nos próximos capítulos, né, ainda não sei exatamente no qual que vai ser, mas será contada essa história. Inclusive vocês irão ver a entrevista do senhor Armito Pereira dos Santos, né, que pessoalmente estará falando ali, né, na gravação que foi feita em 2007 para essa pesquisa. Obrigada a todos vocês. Então estão aqui meus contatos para aquisição do livro físico, WhatsApp 51996 899085, e-mail historialegal2022@gmail.com. Então curtam e inscrevam-se no canal, ativem o sininho para as notificações.
para que vocês recebam a maneira mais objetiva, para que vocês não percam nenhum vídeo da saga do frigorífico acariense e as posteriores séries que virão do canal YouTube História Legal. A forma mais prática é inscrever-se no canal e ativar o sininho, porque o momento que você se inscreve e ativa o sininho, sempre que eu lançar um novo vídeo no canal YouTube, do canal História Legal, vocês vão receber a notificação em seu celular. E aí basta um cliquezinho, né, para acessar o vídeo. E outra dica que eu queria dar, fica muito bom